Amigos, deixa eu trazer mais uma convidada que já está aqui na linha, aqui, tá no jeito, não é? Doutora Nancy, da Medicina do Estilo de Vida, do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Parece que eu já vi aqui, chegou, vamos ver. Olá, doutora Nancy, tá ouvindo a gente? Olá, olá, Nancy. Boa tarde, tudo Boa, Boa bem? tarde. tudo ótimo. A gente está nessa maratona desde as 10 da manhã aqui com vários profissionais da saúde. E agora a gente entrou na nossa reta final aqui, com a sua chegada, né, entrando nesse papo aqui. A gente está com o Dr. Fábio aqui, geriatra, e a Rita Almeida, lá do Rio de Janeiro, educadora física, e especializados no pessoal com mais idade, né, Rita? Também da terceira idade, agora voltando mais para esse público também. Isso. Doutora Lucy Saúde da coluna. é neurologista, né? E trabalha, uma especialista no sono. Eu convidei ela para a gente falar do sono aqui. E todo mundo que Ah, passou aqui já citou o sono, falando da importância do sono. Eu tô assim, o sono tem mistérios aí que acontecem durante né, quando a gente dorme, de recuperação do próprio organismo. E a gente negligencia isso, achando, vou dormir porque eu tô cansado e vou acordar e continuar a vida, né? E não é bem assim. Tá? A gente está concluindo aqui o assunto, a gente está falando das questões que comete todos nós quando a gente chega com mais idade, a gente vai enfrentar a sarcopenia, né, o Alzheimer, essas coisas todas, e o Fábio está esclarecendo para a gente. E eu queria acrescentar, Rita, você falou sobre a coluna também, que você é especialista em coluna. A coluna é uma coisa também, quando a gente é então, criança, a gente tá pulando para todo quanto é lado, nem sabe que tem coluna, né? Mas com uma certa exato. idade, a gente começa a se queixar de dores na coluna, né? Sim, sim, mas aí o que a gente chama, Yuri, de agentes agressores, né? Uma coluna saudável, né? Primeiro, fortalecimento, né? Você trabalhar a estabilidade articular, né? Manter as articulações estáveis. O trabalho de mobilidade, você tem que ter a coluna móvel, as articulações, ombro, quadril, né? Tornozelo. Fortalecimento muscular da musculatura dorsal. E o que a gente, assim, que eu priorizo com os meus alunos, né? Agentes agressores. O que são os agentes agressores? A forma como você senta, como você levanta, como você pega um peso, né? E hoje em dia, como eu falei, essa coisa do celular, as pessoas se largam no sofá, né? E quem já tem essa probabilidade de ter algum problema na coluna, seja lombar, hernia de disco, escoliose, então tem que tomar determinados cuidados, né? A forma como se trabalha também no treinamento, preservar a coluna em neutro, né? As curvaturas da coluna, elas não estão ali por acaso, elas ajudam a dissipar as forças. Então, a forma como você executa o movimento, principalmente com trabalho de força, é muito importante, né? Dormir Para em todos. rede lá no Ceará, que é uma delícia, ou dormir em cama? O que é melhor? Existe isso? Porque cada indivíduo é indivíduo, né? Você É. pode dormir, ficar 12 horas numa rede, 8 horas numa rede, eu preciso de cara. Eu, se for para a rede, eu vou ficar toda. É. Tem hérnia lombar, né? Então, assim, eu treino, eu preciso treinar. O treinamento, para mim, é tudo, né? Às vezes, 12 horas da noite, eu estou lá na academia, nem que eu faça assim, vou lá fazer 4 aparelhos, mas eu faço. Eu tento passar isso para os meus alunos. Tipo, não dá para fazer uma série inteira, para 4 exercícios, né? Então, assim, eu durmo numa rede, eu não sinto nada. Você dorme, eu posso dormir e ficar acordado também para nada. Então, vai muito de indivíduo para indivíduo, né? Entendi. Eu prefiro uma base mais sólida para deitar. As pessoas que têm fragilidade, os herniados, sabe? Problemas até no quadril, enfim. É melhor que você durma numa base mais sólida. Aquele colchão fofinho que te abraça, aquele é um veneno para a coluna. Um Olha aí. veneno, Tá. né? Mas assim, pode ser que tenha uma pessoa que tem uma hérnia lombar, ou tem uma escoliose, vai dormir no colchão fofo e não sente nada. Então vai muito de indivíduo para indivíduo, né? Mas assim, a gente, no meu trabalho, é assim, um colchão mais sólido, mais rígido, não duro, né? Aquele pedaço de pau. Você não pode deixar que sua coluna funde no colchão, né? Tá. Então, assim, o sofá, onde você está sentado para ver televisão, ele pode também ser fofo, no escritório, cruzar a perna, como você se comporta na cadeira, todo alargado, sabe? Postura, respiração. O breathwork trabalha muito isso, né? Uhum. Por isso que eu enfatizo muito o trabalho com a respiração também no meu trabalho, porque o diafragma
além dele ser um músculo respiratório, ele é um músculo postural. Ele é fundamental no trabalho postural, sabe? Então, assim, ele te ajuda. O breve trabalho respiratório te ajuda, te dá consciência corporal, né? Trabalhar a consciência corporal, você entender como o seu corpo funciona. Ah, eu tenho limites em determinados movimentos, ok, então tudo bem, vamos fazer o que você consegue, dentro da funcionalidade do seu corpo, né? Legal. Por aí. Dormindo em rede ou na cama, o sono é muito importante, que a gente já viu aqui. Doutora Sim, Nancy, pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho das suas, né, das suas especializações e a questão do sono, que eu sei que você gosta de falar disso, né? A gente não está te ouvindo. Será que é o microfone dela? Eu acho que ela, porque aqui tá normal. Vê se está ok. Ah, Pronto. pronto, pronto, pronto. Boa tarde, colegas. Boa Boa tarde. tarde, amigos. boa Obrigada pelo tarde. convite, viu, Yoda? Hum. Um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho com vocês medicina do estilo de vida, talvez com um pouco de foco em sono, que é um dos pilares que eu acho que para neurologista é bastante importante em relação a promover a saúde cerebral. A gente não quer que as pessoas envelheçam mal, a gente quer que as pessoas envelheçam bem, né? Então, acho que a saúde cerebral é um dos órgãos importantes para trazer autonomia, independência e tomada de decisões, né? Então, eu sou neurologista, como vocês já perceberam, de formação, mestrado, doutorado, residência médica, tudo aqui pela FIMUSP. E depois eu fui fazer neuro mesmo, passei por um período na indústria farmacêutica, então eu conheço os louros e os podres do outro lado, lado negro, mas a gente ganha muito aprendizado também desse outro lado. Eu tenho formação em mindfulness também. Nossa, é uma longa história. Depois que eu saí da indústria, eu saí em burnout, e aí eu voltei para a clínica, e como neuro, o pessoal me encaminha muito dor crônica, né? Sabe aquelas dores crônicas que não tem nenhum substrato estrutural, mas que a pessoa está com 2, 3, 4 medicamentos anticonvulsivante, antidepressivo, em altas doses, opioide já não resolve mais, aí manda para neuro, porque ninguém quer ir para psiquiatria. E dor tem todo você pode justificar encaminhar para neuro. Então, acabei indo aprender como lidar com uma dor que não tem um substrato orgânico, né? Dores crônicas. E aí eu acabei conhecendo o mindfulness, e o mindfulness foi tão bom para mim. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a ser beneficiada nessa caminhada de entender o que é incorporar, né, o mindfulness no dia a dia, né? E aí eu acabei me formando como instrutora, então sou instrutora e eu dou curso de mindfulness, principalmente o MBPM, é o protocolo que a gente faz, e a gente faz também um protocolo do MBSR. Espero que o pessoal esteja entendendo, mas são os protocolos reconhecidos, validados internacionalmente, então são aqueles protocolos de 8 semanas e cada encontro 2 horas e meia, em momentos síncronos e assíncronos, né? Por que eu caí assim de paraquedas na medicina do estilo de vida? Eu acho que assim, para neuro que trabalha com promoção de saúde cerebral, a gente sempre soube, né, que, por exemplo, a atividade física faz muita diferença, né, o sono faz muita diferença para a saúde cerebral, uma alimentação saudável faz diferença, uma conexão positiva, redução de substâncias, né, e o manejo do estresse. Esses 6 pilares a gente já sabia, mas a gente trabalhava de uma forma muito
muito ingênua, eu diria, né? Olha, você precisa comer mais folhas, tá? Tem que reduzir os pacotes, tá bom? Olha, você precisa se movimentar mais, tá? Não é. Sabe esse tipo de orientação que a gente faz no consultório de uma forma muito ingênua, né? Mas é por bem, a gente tem boas intenções, porque a gente lê nos estudos que melhoram muito a saúde cerebral, esses pilares aí. Mas a gente faz de uma forma muito diretiva, que os médicos fazem, né? A gente, inclusive, faz prescrição, né? De atividade física de 150 minutos a 300 minutos de intensidade moderada a intensa. Você até ensina, né? Até quanto chega a frequência cardíaca, se você vai conseguir falar, mas talvez não consiga cantar, né? Ou não consiga mais os dois, você já está atingindo um nível. Então, assim, a gente sabe orientar, mas o resultado é ruim, né? Eu não sei se os colegas têm a mesma impressão. A gente sabe orientar tudo. E aí, nesse de estar buscando essas terapias não medicamentosas e para a saúde cerebral, o estímulo cognitivo vai junto, eu encontrei esse termo chamado medicina do estilo de vida. Aí você pensa, né? Nossa, medicina de um hippie, medicina de um, sei lá, um roqueiro, medicina é estilo de vida. O que é esse negócio de estilo de vida? Quando eu fui ver o estilo de vida que, segundo o American College e o International Board, né? Todos que conhecem a Aliança Global de Medicina do Estilo de Vida, promove realmente os 6 pilares com evidência científica para a gente trazer como abordagem, né, como uma das abordagens para potencializar a saúde, né, e tratar as doenças para obter desfechos mais favoráveis. E aí eu me encontrei. Nesse meio tempo, foi tão interessante, né? Minha mãe teve o diagnóstico de Alzheimer, e aí eu tentando, né, também usando medicamento. Obviamente, a gente que tem a formação, a gente vai entrar com o protocolo recomendado, consenso, mas você percebe que medicamento infelizmente, né? Infelizmente. Espero que agora com esses biológicos sejam um pouco melhores, mas pelos estudos a gente percebe que os biológicos para a doença de Alzheimer têm um benefício ainda pequeno, né? A melhora é pouca ainda, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar com prevenção, né? Eu acho que a gente precisa começar a construir a saúde, né? A nossa poupança de saúde, né? Porque ainda, infelizmente, não temos nada, nenhuma droga modificadora do curso da doença, né? A gente só consegue dar uma estabilizada e ainda, infelizmente, por pouco tempo, né? E é um sofrimento, talvez não tanto para o paciente, mas é um sofrimento tamanho para familiares, cuidadores, um impacto tão grande, né, na economia pública, economia familiar, né, pega muito no bolso, né, e desestrutura a família inteira. Então assim, eu estou citando apenas o quadro demencial, né? Isso sem contar outras doenças neurodegenerativas, né? Doenças neuroimunes, né? Então, como é importante, né, a gente construir. E dentro eu acho que dessa bagagem que eu venho buscando, eu soube, a minha formação de mindfulness é pela Inglaterra, Espanha, é da Breathworks, né? Respira a Vida Breathworks. E aí eu descobri que a Vidya Mala, que é uma das fundadoras lá da Inglaterra, ela, junto com uma neurocientista do sono, elas criaram um protocolo para o sono, né? Para a insônia especificamente. E não tem validação ainda aqui no Brasil, né?
Então, eu falei, puxa, eu acho que é a maneira de eu juntar tudo que eu gosto, né? Eu sei que o sono, dentro da medicina do estilo de vida, faz super bem para a saúde cerebral. Quem tem quadro de insônia crônica, a gente sabe que o cérebro não vai estar 100% potente, né? E eu junto o protocolo de mindfulness e psicoeducação, né? Então, é um protocolo já fechado, desenhado para ser validado. Então, eu trouxe para validar e é o meu pós-doc, né? Então, assim, eu acho que foi uma caminhada muito feliz e a oportunidade de juntar tudo isso, né? Então, fico muito feliz em falar sobre isso. Bacana, que trabalho lindo, né? Obrigada. E, Mindfulness, né? É tudo, né? Usado em várias áreas, né? Como expande, né? Como melhora todo esse trabalho cerebral, né? Porque ainda é muito pouco conteúdo, não, muito pouco embasamento, né, que a gente tem para que não existe cura para o Alzheimer, né? O Parkinson não existe cura. Eu tenho a aluna com Parkinson, né? Então, assim, e é muito lindo você estar falando que o Mindfulness, né? Você começou a trabalhar com isso. Nossa, eu quero muito conhecer seu trabalho. Eu vou manter vocês atualizados. que ótimo. Me fala uma coisa, doutora, o que a gente pode fazer desde já para dormir bem? A gente pode fazer tudo aquilo que vocês já sabem. Porque assim, o paciente chega, é muito interessante isso, né? Eles querem pescar uma pílula mágica. Então, eles jogam esse verde para colher o maduro, mas não vai ter maduro. O verde é verde. Então, vamos ter que trabalhar, né? O que você sabe sobre um sono adequado e suficiente, né? E aí, primeiro, eu já vou trazer como que a gente aborda dentro da medicina do estilo de vida. A nossa abordagem é uma abordagem muito centrada na pessoa, não é uma abordagem diretiva. Aliás, Yoda, se você for prestar certificação internacional, é disso que você vai aprender. Você vai mudar completamente. Não é uma anamnese que a gente aprende na faculdade, daquela forma estruturada, né? Ativamente buscando o que está de errado. Não, é ao contrário. A gente vai deixar o paciente trazer tudo aquilo que ele sabe. E aquilo que ele sabe e que está dentro da evidência científica, a gente vai confirmando. Então você está dizendo o que eu sei, eu vou trazer o exemplo de um adolescente que veio me procurar por um transtorno de aprendizagem, né? E aí ele já querendo se rotular como TDAH. Tá. Você teve dificuldade na alfabetização, você sempre teve, né, aquele comportamento de iniciar uma coisa, não terminar, e já iniciar outra coisa, inicia um monte de coisa, nada termina, você é avoado, você sai, né, desde pequeno, desde a era da alfabetização, tudo. Não era assim. Agora que eu estou no primeiro ano da faculdade, isso desde o terceiro ano colegial, que eu estava assim, TDAH não tem esse perfil, né? Então, eu começo a sondar os pilares da medicina do estilo de vida e eu percebo que alguma coisa não está legal no sono. E aí eu pergunto, né? O que você sabe para começar a melhorar o sono, né? Ele fala, sei lá, né? Eu acho que tem que dormir pelo menos 7 horas por dia. Isso mesmo. Você dorme 7 horas por dia? Eu devolvo a pergunta. Essa é a abordagem de quem faz MEV. Entendi. Né? Você Então, usa o assim, próprio conhecimento dele como o embasamento, é o alicerce do que vai ser prescrito. exato. E aquilo que ele não trouxer, aí sim eu pergunto se ele me permite a falar de algumas novidades que ele não sabe. E aí ele me permitindo, sempre pedindo licença, né? E aí sim, eu
coloco. Inclusive, quando eu falo do sono, eu gosto muito de trazer o slide que você conhece, Oda, que você assistiu a minha palestra lá no congresso, Sim. é esse slide didático de arquitetura do sono, Uhum. né? Então, eu mostro de uma forma muito didática, colorida, como é que é a arquitetura do sono, quantos ciclos a pessoa tem que fazer, né? Como é que funciona esses ciclos? A gente tem um sono profundo, a gente tem um sono REM, né? E aí eu passo para ele qual a importância do sono REM, qual a importância do sono profundo, colocando ali memória, né? Regulação emocional, né? Equilíbrio metabólico, né? Ganho de massa, emagrecimento, né? Crescimento, funcionamento cognitivo, função executiva. Então, assim, eu mostro para ele o que acontece em cada fase. Daí eu vou perguntando, né? Se ele dormindo pouco, qual é o estágio que ele vai perdendo mais? Aí ele vai olhando, acho que vou dormir muito tarde, né? Acho que eu estou perdendo. E esse daí, ó, esse que você está chamando de N3, o sono profundo. Você está perdendo o N3. Vamos olhar lá o que é o N3, por que é importante? Daí ele olha para aquilo, e aí ele olha para mim. Então, é por isso que eu estou irritado? Estou impaciente? Impulsivo? Pode ser, você que está dizendo, olhando para a arquitetura, o que você acha? Acho que é isso. E aí ele fala, acho que é isso. Né? Então, assim, a abordagem é uma abordagem totalmente centrada na própria pessoa, eu trago informação. E aí a gente vai mudando com o conhecimento, não tem como saber, né? A partir do momento que você conhece a informação, você conhece a informação. Tá. A escolha é sua, né? Então a gente vai sensibilizando a pessoa para que a pessoa muda de estágio, né? Eu acho que vocês conhecem e sabem quando a gente fala de estágio de mudança, né? A pessoa pode passar de pré-contemplativo para a preparação numa consulta só, né? Mas com conhecimento, né? Esse menino, ele estava totalmente pré-contemplativo, com um slide, 40 minutos de conversa, eu puxando o fio da meada, ele mesmo traçou plano de ação. Então, ele já foi para a preparação, passou pela contemplação e foi para a preparação. Então, assim, tem todo esse manejo do paciente de uma forma diferente, né? A gente usa muito entrevista motivacional, né? Então, eu acho que como que a gente faz para melhorar o sono, né? Não adianta a gente ficar dando receitas, não adianta a gente ficar prescrevendo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, né? Isso já foi demonstrado que não funciona. Não funciona. Você precisa saber o que o paciente é capaz. Quanto o paciente sabe sobre o assunto. Por isso que esse protocolo que a gente traz é um protocolo também de psicoeducação. A gente acredita muito na potência da pessoa quando a pessoa conhece a informação. Né? Bem bacana, bem interessante, né? Essa é a abordagem. Autoconhecimento, né? Se conhecer, né? Para saber como lidar, né? Sim. Eu me conheço, peraí, como é que eu estou, né? Onde eu estou, né? Em que lugar eu estou dentro do contexto, né? Sim. Bem legal. Eu acho que é muito a gente trazer o paciente no seu estado de autoconhecimento mesmo, porque quando ele conhece como é que ele funciona, quais são as potencialidades dele, quais são as limitações, se ele for uma pessoa normal, e esse rapaz tem uma cognição completamente normal, né? Ele mesmo traz estratégias. Ele vai trazer estratégia, e as melhores estratégias são aquelas trazidas pela própria pessoa. Sim. Coloca a pessoa como protagonismo, né, no processo. É isso. Que legal. Quando é uma pessoa com Alzheimer que já tem a deficiência cognitiva e tudo mais, qual seria o processo? Uma pessoa normal, você leva ele para a consciência do autoconhecimento, né? Sim. Com Alzheimer, com Parkinson, já começa a entrar a parte cognitiva. Olha,
Para a doença de Parkinson, na fase inicial e moderada, não tem comprometimento cognitivo. Dá para fazer tudo. Agora, em termos de comprometimento cognitivo, aqueles pacientes que estão com CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, dá para trabalhar muito bem. Eles têm ainda uma curva de aprendizagem que você precisa trabalhar, acho que com um pouco mais de isso, do lado, um pouco mais assertivo, né, nesse trabalho, mais incisivo. Demência leve, um pouco mais de trabalho, né, é um pouco mais difícil do que a resposta de um CCL. Então, dá para trabalhar CCL e demência leve. Agora, demências moderadas para frente não tem curva de aprendizagem. Então, a gente trabalha puramente com os cuidadores. Tá. Posso fazer mais uma perguntinha? Doutora, como é que você vê o uso do cannabis para insônia, para melhora do sono? Qual é a sua visão com relação a isso? Então, não tem estudos de longo prazo, né, de cannabis, né? Eu sou muito de fazer medicina raiz. O que é medicina raiz? A gente entender essa pessoa não está dormindo bem, por quê? Encontrar a causa, né? Por quê? É como no meu trabalho. O que causou essa dor? Não é ali local, né? Tem muitas outras coisas mais envolvidas que te levaram a sentir essa dor no ombro. Isso. É por aí. Isso, é por aí, exatamente. Então, a gente usa toda a nossa anamnese, a gente faz a nossa entrevista motivacional e a gente entende que, na verdade, tem várias causas raízes, né, ali. E aí, o primeiro é começar a trabalhar com causa raiz. Eu acho que para a gente usar um benzodiazepínico, família Z, que também foi para tarja preta, qualquer outro medicamento, a gente precisa ter em mente de que esse medicamento é apenas para melhorar a qualidade de vida nesse momento, para que a pessoa comece a ter um potencial de iniciar uma mudança por si só. Porque uma pessoa que não está dormindo há tantos anos, essa pessoa está com uma bateria sempre funcionando a 40% só. E aí você vai querer pedir para essa pessoa, não, você tem que começar a fazer atividade física, você vai ter que ir lá meditar. Oi? Você não está nesse mundo, né? Você não está falando a mesma língua do paciente. Não, a gente melhora esse paciente, dependendo do que o paciente tem de raiz, você vai começando a trabalhar. Enquanto isso, você pode dar um medicamento, sim. Eu costumo, na grande maioria das vezes, na entrevista, na anamnese do sono, a gente descobre que essa pessoa tem uma insônia crônica secundária a algum quadro psiquiátrico, geralmente, né? Então, quando é assim, eu acho ótimo, porque tem vários antidepressivos que eles têm esse perfil de indutor também de sono, eles ajudam a relaxar. Na verdade, são efeitos colaterais de alguns antidepressivos, mas alguns antidepressivos não têm comprometimento cognitivo, eles não fazem comprometimento cognitivo, eles melhoram um pouco o sono, eles ajudam o paciente a dormir. E aí sim, a gente dá o medicamento e quando o paciente tiver um pouco melhor de humor e um pouco melhor do sono, vai estar um pouco mais energizado para começar a fazer uma mudança, mas, né? E aí sim, a gente começa a trazê-lo para, a gente chama de ativação, a gente ativa o paciente para iniciar uma mudança, mas o paciente tem que voltar para a linha zero, né? Porque ele estava negativo, né? Negativo não dá para trabalhar, então a gente precisa devolver, e eu acho que cannabis entra mais ou menos dentro desse pacote todo de como a gente usa, né? E se essa pessoa não tem uma doença primária, essa pessoa tem uma insônia secundária a alguma outra questão, a gente trabalhando com essa questão, geralmente a gente consegue reverter, né? Por isso que a gente fala, medicina do estilo de vida não apenas previne, não apenas promove a saúde, não apenas trata, mas em alguns casos a gente reverte a doença, né? Tem estudos, nossa, vários estudos já consagrados em diabetes, né? Tipo 2. Então, reversão de diabetes. Né? A questão aqui é comportamental, a questão aqui é como você ativa esses pacientes.
como você traz, como é que você cria um ambiente de segurança, como é que você faz com que o paciente saiba que você está do lado dele, que você não vai julgar. Isso é fundamental, né, doutora? Segurança, né? Você transmitir Não é isso, segurança para o seu paciente, para o meu aluno, né? Ver que não, você está inteirado, que você quer ajudar, o amor também, eu digo assim, no meu trabalho, né? Amor, você gostar do que você faz e você transmitir, olha, eu quero, me ajuda a cuidar de você, né? Eu quero te ajudar. Isso sim, aí faz toda a diferença, né? Você exato, vê que pode mudar. Vou conseguir zerar, reverter o quadro, mas eu posso te ajudar a se sentir melhor, te deixar mais funcional, te sim. deixar, né? Isso aí é muito bacana, Nossa, muito assim, básico, né? você falando isso, a gente sem querer, a gente que conhece um pouco as atitudes, as práticas de mindfulness, como incorporar isso, né, o comportamento de mindfulness, a gente traz isso até para a nossa prática, né, prática diária. Porque assim, como é que eu faço para eu enxergar o paciente como aquele, aquela aquela curiosidade genuína, sem julgamento, né? Mente de principiante. E toda vez que ele vem, eu venho de novo com a minha mente de principiante. Não vou estar julgando, né? Sempre uma página em branco para a gente escrever juntos. Né? Então, assim, as Isso, atitudes de mindfulness a gente traz para a nossa prática, por isso que eu falo, eu acho que para fazer medicina do estilo de vida, nós precisamos ser mindfuls, né? E a gente ensina os pacientes a terem mais consciência. Quando o paciente escolhe, né, a madrugar à noite para poder fazer uma prova no dia seguinte, eu ouvi algumas coisas, eu acho que de alguns palestrantes com você anteriores, É outra. verdade. A gente falou de virar a noite estudando para fazer uma prova. Então, antes de fazer isso, trago a minha consciência, eu limpo a minha mente. Opa, será que é uma decisão necessária? Será que é a minha melhor decisão a tomar? Se for, ok, está consciente, bora lá, consciente, né? né? Então, está consciente. Em vez de eu pegar um cigarro novamente, né? Já fiquei bastante tempo sem fumar, né? De repente me dou uma vontade, quero dar uma recaída. Eu respiro, como você disse, a gente traz o parasimpático, clareia a mente, diminui a nossa pressão, diminui a frequência cardíaca, trago a sensação de segurança com técnica de respiração e eu penso, é a minha melhor escolha? Eu tenho outras opções? Opa, eu tenho uma jujubinha aqui, eu tenho uma balinha, né? Eu tenho eu tô com o meu adesivo, eu tô olhando, eu tô com adesivo, então talvez eu não precise. É você com você mesmo, né? A sua consciência e seu pensamento, né? Comer, né? Isso é muito bacana. Né? Comer a mesma coisa. Quando a gente come em mindful, né? A gente come, nossa, tem participantes do curso, quando a gente faz no momento do mindful, muita gente fala, nossa, eu comi bem menos, e eu estou tão satisfeita, né? Muito Então, legal. assim, é trazer o mindful para tudo, para nós que somos profissionais da saúde, na nossa prática clínica, como a gente lida com aquele que confia na gente, né? E como a gente passa isso para eles, né? E por isso que eu vejo tudo isso de uma forma muito feliz, eu tive muita felicidade de ganhar todo esse conhecimento, e isso me agrega muito no dia a dia, Sim, né? sim, sim. É muito enriquecedor, né? Muito, muito, muito. Na vida diária, em todos os momentos, você fica mais contemplativo, você fica mais observadora, né? Você consegue discernir, como você colocou agora, né? Poxa, eu vou almoçar. Cara, eu tô com fome assim para devorar a comida, né? Calma, calma, né? Se aquieta, né? Tranquiliza, respira. E é É, verdade essa coisa do alimento, né? Isso a dentro gente do tem que ver, né? Mindful Eating, a gente sempre fala, né? Enquanto você está sentindo, você fica mais distante do bombardeio dos pensamentos.
né? Então, a gente convida as pessoas a explorarem os 5 sentidos. Mindfulness é isso, né? É você repousar a sua atenção nos 5 sentidos. Então, estou mastigando, que textura, que barulhinho estou sentindo, qual é o paladar, né? Né? Como é que Estar presente no momento, né, em toda a sua ação, né, o mastigar, o ato de pegar o talher, né, eu faço isso porque eu tenho feito isso, né, então, assim, é muito enriquecedor, não sei nem a palavra, né, eu digo assim, cara, assim, é plena, plenitude, né, você está consciente do seu total momento, está consciente do momento presente, né, é você dá muito uma bacana. pausa, né, para os seus pensamentos, né? Porque Então, o que faz a gente sofrer são os pensamentos, né? E pior que a gente acredita, né? Nossa, a maioria dos pensamentos não são reais. É tudo catastróficos. E a gente acredita e a gente embarca. Acredito que pensamento é pensamento, que passa a consciência, você está consciente do que você está pensando, se é sua mente que está te manipulando, né? Que também tem isso. Então, assim, principalmente para quem tem insônia, né? Ai, eu não tô dormindo. Nossa, já é 1h da manhã. Puxa, eu ainda não tô com sono. Minhas pálpebras não estão caindo. Meu Deus, e agora? É 1 da manhã. Eu tenho que acordar 6 horas da manhã. Eu não vou conseguir acordar 6 horas da manhã. E se eu não conseguir acordar 6 horas? Vou chegar atrasado no serviço. E se eu chegar atrasado no serviço? Meu chefe, não é a primeira vez que chego atrasado no serviço. E o meu chefe, será que ele vai me demitir? E se ele me demitir, eu tenho 3 filhos para criar. Meu marido não tem emprego. Foi né? Foi mental. Você vai embora. E aí, você acha que vai dormir? Não vai dormir nunca. Então, eu acho que é isso, né? É isso. A gente embarca nos nossos pensamentos. Então, eu acho que é muito bom e muito feliz a gente conseguir juntar, né? Tudo que a gente sabe de medicina do estilo de vida, abordar os pacientes e trazer junto as atitudes e as práticas de mindfulness. Eu acredito muito, né? Vamos esperar rodar esse experimento, essa validação toda. Quando publicar, eu conto para vocês se funcionou ou não. Eu espero que sim. Mas funciona. A gente sabe que funciona, né, doutora? Olha só, eu e o Dr. Fábio, a gente está aqui no estúdio, só apreciando vocês aqui no monitor. A gente está aqui no gargarejo, aqui ouvindo. Tá muito legal. Olha só, eu tinha um monte de perguntas aqui de pessoas que me mandaram antes para falar sobre o CPAP. Eu queria saber mais, pessoas que utilizam o CPAP. Pessoas que trocam a noite pelo dia, tá? Tem casos de pessoas que trocam há anos. Tem gente que só dorme com remédio. Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. É impressionante. Durante anos. Dá para fazer um apanhado geral, assim, de uns alertas sobre essas Vamos coisas? Vamos começar com o CPAP? Vamos. O CPAP é indicado para quem tem apneia do sono. Tá. Eu acho que é por isso que é importante nós, né, profissionais da saúde, termos conhecimento de medicina do estilo de vida e dos 6 pilares, porque muitas vezes a gente recomenda a pessoa que tem insônia e, assim, de uma forma superficial, a gente faz higiene do sono, a gente quase que engula goela abaixo higiene do sono, né? E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade para fazer o diagnóstico de uma apneia do sono, né? Então, é importante que a gente tenha, nós todos os profissionais da saúde, médicos, independente da especialidade, termos esse conhecimento do pilar sono, que a gente precisa descartar doenças que precisam de tratamento. E uma das doenças que precisa de tratamento, que não é as nossas abordagens, talvez, mais não medicamentosas, né, pelos pilares do estilo de vida, essa pessoa precisa de um CPAP, né? Então, o CPAP é um aparelho indicado para quem tem apneia do sono, né? Agora, geralmente os pacientes perguntam, a partir do momento que eu entro no CPAP, eu nunca mais vou sair? Não, é mentira. Mentira. A gente sabe que a grande maioria das pessoas que têm apneia do sono
está relacionada à obesidade. Opa, a obesidade pode ser um fator de indução à apneia? Sim. Então, que tal resolvermos a obesidade? O que a gente faz? Opa, agora sim, todos os pilares da medicina do estilo de vida, né? Então, a gente associa, né, uma prescrição positiva alimentar, a gente associa uma prescrição positiva do movimento, né? A gente começa a trazer o manejo do estresse, porque às vezes tem um comer compulsivo. Se precisar de algum medicamento, a gente vai entrar com medicamento numa fase inicial, tudo bem. Quem faz MEV não é totalmente contra a prescrição. A gente só faz uma prescrição muito mais consciente do que talvez muitos colegas por aí, né? Então a gente faz uma prescrição, mas a gente já tem todo um plano traçado até quando eu vou chegar com essa prescrição e a partir de quando eu começo a poder iniciar desmame, porque a pessoa já está sendo ativado para mudança. Então eu tenho vários pacientes que iniciaram com a apneia e iniciaram com o CPAP, mas depois saíram, não precisaram mais, né, do CPAP, claro, isso junto com um treinamento, que eu falo que de tonificação da via aérea, porque é fogo, né, a gente que envelhece com tudo caindo, né, meu Deus, caindo, né, peito, barriga, tudo caindo, aqui dentro também cai, gente, desaba tudo aqui. Os órgãos internos também envelhecem, né? Então a gente tem que exercitá-los. E a respiração, mindfulness, ajuda a você trabalhar esses órgãos e mantê-los mais potentes, né? Porque também eles também vão embora. Oh, meu Deus, deve envelhecer. Então, assim, gente, não é só emagrecer, você precisa tonificar. Não. E o que dá tônus para o corpo? Músculo. Bora ganhar músculo. Vamos ganhar músculo na via aérea e para a gente sinalizar o cérebro, eu não posso deixar de dizer isso, o neurologista tem que dizer isso, para a gente sinalizar o cérebro de que nós estamos numa outra fase de vida de tonificação da musculatura, a gente precisa mostrar para o cérebro que a gente está puxando ferro. Os nossos bíceps estão crescendo, o tríceps está ficando duro. O músculo, ele libera, né, hormônio que vai diretamente para o cérebro na contração muscular e combate as células, principalmente as proteínas amiloides, né, que tem em excesso no Alzheimer. Vários né? peptídeos, sim, o BDNF, o BDNF, né? Todos, vários, né? Erisina, tem vários, mas eu não falo só esses que são protetores cerebrais, mas assim, é a gente mostrar para o cérebro que a gente não é mais aquela pessoa de 2, 3 meses atrás. Nós estamos sendo uma outra pessoa e eu viso ser a outra pessoa daqui para frente, né? Querer, né? Ser outra pessoa, né? Tem que querer, né? E o cérebro ajuda. O cérebro ajuda. E você fazendo fono, o trabalho da fono funciona muito mais quando você está em bom você vencer os seus limites, né? Você se desafiar para que você fique melhor, né? Isso aí é divino, né? Eu quero vencer os meus limites, não do outro, né? Eu quero vencer os meus desafios, não do outro. Exato, né? Exato. Então, eu não sei se eu respondi, né, Yoda? Respondeu sim, não, foi bem legal. É legal saber. Desculpa, Yoda, tá ótimo, eu tô adorando vocês duas na tela, por favor. Tá muito legal. Olha só, é legal saber que a pessoa não vai ficar refém do CPAP para sempre. E acho que isso é a grande notícia, assim, sabe? Não sabia, é possível. Eu também achava que era para sempre. Você vê que legal, tá? Agora eu queria comentar, então, as pessoas que trocam o dia pela noite. Tem gente que trabalha à noite e aí é a questão do trabalho e tal, mas tem gente que não é pelo trabalho, é porque tem hábito mesmo de inverter tudo, né? Como é que é isso? Há anos. Nossa, Yoda, você está tocando, na verdade, em temas diferentes aqui. Eu vou tentar separar um pouquinho para você. Tá. Nós que somos profissionais da saúde, médicos principalmente, que damos plantões numa fase da nossa vida que a gente precisa pagar dívidas, né? Então, a gente dá plantão, né? Isso é um caso.
Eu vou trazer mais uma outra população, que aqueles que precisam ter um trabalho noturno e descansam de dia, mas de uma forma regular. Tá. Essa seria uma outra população. E aí você está trazendo uma terceira população que eu imagino que sejam mais boêmios. Isso. Aqueles que gostam de dormir lá pelas 2 da manhã. Nossa, depois das 11 é a minha melhor fase de criatividade. Eu vou no boteco, aqui no sujinho, né? Eu vou ali no sujinho, vou tomar uma até umas 2, e é nesse momento que eu compõe as minhas melhores canções, né? Os artistas, Os artistas, deles mesmo que eu tô é falando. o período que eles são mais criativos. Aí eles vão dormir, a bebida estraga sono, tá? Mas vamos supor que essa pessoa ficou tomando chá. Até mais ou menos esse horário não estragou com álcool a estrutura do sono. Foi dormir e geralmente essa pessoa dorme e vai acordar mais tarde, por volta das 10h30, 11 horas, meio-dia, e já acorda. O café da manhã é o almoço dessa pessoa, mas que funciona de uma forma normal. Essas pessoas, esse terceiro grupo, tá? Os boêmios que eu falo. Essas pessoas, se essas pessoas conseguirem encontrar a sua profissão que adapte essa convenção, que não é uma convenção social, né? Convenção social, o pessoal entra às 7 horas da manhã, sai às 5 horas da tarde, ou entra às 8, sei lá, né? Esse período, o horário comercial foi criado por nós, humanos. Mas nós, humanos, somos diferentes. Nós temos matutinos, very matutinos, muito matutinos. Nós temos vespertinos e muito vespertinos. Todos são normais. O problema é essa porcaria de convenção social, que quer agrupar todo mundo, né? Uma questãozinha. Doutora, e a questão da melatonina, do sono noturno, né? Nós somos, porque assim, e que isso, né? Você precisa dormir, onde você vai assimilar a sua melatonina, vai botar a glândula pineal para funcionar no sono. Como é que fica essa questão com relação a esses boêmios noturnos? Não funciona. Não vai funcionar. Tudo bom. A melatonina, na verdade, só tem indicação para jet lags, né? Que é uma mudança de turno pelo fuso. E aí ele vai funcionar para adiantar a fase, né? Mas é só isso. Agora, cronicamente não funciona. Cronicamente não funciona, a gente não fica prescrevendo. Não, doutora, eu digo a nossa própria produção de melatonina, não com medicamento, não a melatonina tomar, porque a melatonina, onde é que a gente sintetiza ela? No sono noturno, né? Como é que fica essa questão com os boêmios? Como é que, né? Porque a melatonina é importante, acionamento da glândula pineal, botar ela para funcionar. Eles têm produção de melatonina, só que a curva, o pico da melatonina deles cai mais tarde. É normal, é fisiológico deles. Não interfere aí. Não, eles estão normais. O problema é que quando essas pessoas encontram um emprego que entra na convenção social. Por isso que tem tantos artistas que são boêmios. Porque a maioria dos artistas, na verdade, talvez sejam mais vespertinos ou muito vespertinos, e eles encontraram nesta profissão de arte para poderem ter essa adaptação para o fisiológico deles. Sabe a neuroplasticidade aí? Não entendi. Já viajei. Neuroplasticidade entra aí, você se adaptar a essa situação. Eu não durmo à noite, mas fico bem. Então, o cérebro, os hormônios, os neurônios se adaptam a essa nova rotina, né? Na verdade, eu diria que é um autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo, né, doutora? Sim. É tudo, Eu né? acho que a pessoa, a partir do momento que, claro, a gente ajuda, né? Os profissionais da saúde, os médicos, durante a anamnese de sono, a gente ajuda eles descobrirem se eles têm um cronotipo diferente dos matutinos, né? Daí a gente começa a conversar sobre toda essa questão.
E a gente lança, olha, isso não é uma doença, você não é uma pessoa preguiçosa, você não está errado. A questão é que talvez a escolha que você fez de profissão vai te exigir que você durma um pouco mais cedo e acorda mais cedo, né? E aí, geralmente, aí a gente faz o adiantamento da fase, dá para fazer tranquilamente. Demora, dependendo da pessoa, dependendo também da prática da pessoa, a gente consegue fazer o adiantamento da fase, mas o ideal seria que essas pessoas consigam trabalhar de uma forma mais flexível, né? Sim. Mas o importante aqui, falando ainda desse terceiro grupo, é que tenha regularidade. Então, se eu vou dormir o meu emprego me permite isso, eu tenho essa liberdade. E o melhor momento que eu explodo assim, com a minha criatividade, onde eu produzo mais e eu rendo mais, eu mantenho essa produtividade, esse rendimento, essa performance entre 11 e 2 da manhã, tudo bem, não tem problema. No dia seguinte eu acordo mais tarde, mas que isso seja regular, todos os dias. Interessante. Não tem. Agora vamos para o segundo grupo, Yoda. O segundo grupo é aquele que eu primeiro falei dos plantonistas, né? Isso. Depois eu falei aqueles que precisam trabalhar noturno. Exato. Né? Mesma coisa. Essa pessoa que é muito matutina e precisa trabalhar no turno noturno, a gente consegue fazer uma adaptação, mas demora. Né? Você transformar o cronotipo matutino para vespertino demora. Né? Da mesma maneira, você querer adiantar os vespertinos para virarem matutino, não é impossível, dá para fazer, mas tem que ser regular. Então, a gente vai treinar essa pessoa para que consiga ficar trabalhando mais à noite e tentar dormir de dia. Tem várias recomendações que a gente consegue fazer isso, mas isso tem que ser regular também. Sempre a questão da rotina, né? Sempre a questão da rotina. Exato. Agora, o primeiro grupo ferrou, né? Primeiro grupo é nós, né? Que plantão, né? E aí que essa semana dou plantão segunda à noite e quinta à manhã, né? Aí no domingo dou um plantão à noite, aí depois na outra semana é quarta à noite, né? Não, isso faz muito mal para o cérebro. Isso faz muito mal. Agora, isso tem que levantar a bandeira de insalubridade, né? Uhum. Porque isso faz muito mal para o cérebro. O cérebro funciona junto com o organismo, tudo em reloginhos. Não sei se vocês já viram aquela figura. Talvez você lembre, Yoda. Eu acho que naquela palestra eu mostrei essa figurinha. Tem um relógio central, né? O nosso núcleo supraquiasmático, que é o nosso núcleo central. Esse núcleo central conversa com o núcleo, com o relógio da tireoide, com o relógio cardíaco, com relógio suprarrenal, com relógio intestinal, com relógio urinário, com relógio reprodutor, com relógio muscular. A gente tem vários relógios. Cada sistema órgão tem um relógio. Esse nosso relógio central tem que estar em sincronia com todos eles. Porque o sistema, o organismo, nós, humanos, a gente trabalha por antecipação. Então, assim, eu sei que eu almoço mais ou menos meio-dia. Lá pelas 11h30, automaticamente, se os nossos relógios estão todos sincrônicos, 11h30 já vai começar a iniciar uma produção, preparando, né, o ácido gástrico para você começar a fazer a sua digestão, né? O seu músculo já vai querer dar uma paradinha, toda a sua circulação já está indo para o sistema gastrointestinal, ficam lá preparadinho para a chegada dos nutrientes, né, para poder aumentar a eficácia disso tudo. Aqui é uma máquina, né? É uma máquina muito inteligente. Máquina fantástica, né? O corpo humano, o funcionamento do corpo humano
É uma coisa espetacular. Quanto mais eu estudo, eu vejo que eu não sei nada e muita coisa para se descobrir, para colocar em prática. Nossa, eu fico assim encantada, porque é fantástico, né, doutora? Todo esse É, processo que você está colocando todo aí, né? Porque eu preciso daqui, preparar para ali, então você ativou sim. aqui, vai ativar ali. Olha, é muito bacana, é muito, O muito bom. organismo funciona em sincronia e o organismo funciona na previsibilidade. Então, se a gente conseguir dar essa previsibilidade para o nosso organismo, ele vai funcionar muito bem. Por isso que você estava falando, né, Yoda? É tudo rotina, tudo tem que ter hábitos claros, Eu né? fiquei até assustado agora, não sei, porque é o seguinte, o contrário também é verdadeiro. Se eu se eu for uma pessoa irregular, com horários totalmente bagunçados, cada dia de um jeito, eu almoço a qualquer horário e tal, é a pior coisa que eu posso fazer para o meu organismo. É isso? Exato, exato. E assim, é como se você recebesse pessoas na sua casa, ora umas 11h30 da manhã, aí de repente aparece alguém às 4 horas da tarde, aí de repente esse pessoal do 4 horas da tarde vai embora, aí lá pelas 6 horas da tarde recebe mais um. Você nem se preparou para isso, não tem nem comida na geladeira. Uau! Como que você vai? Uau! Meu Deus do céu. Eu já ouvi tanta coisa aqui hoje. Já foram tantos tapinhas assim, sabe? E até no último minuto eu tô levando tapa, né? Já foi até pontapé agora, na verdade. Olha, eu acho que você agora está mudando, tá indo de pré-contemplação para contemplação, Nossa. logo você já vai para preparação. Pré-contemplação dá vontade de chorar. Se tiver vontade de chorar, é que eu tô indo pra aí mesmo. Pois é, então é isso, né? Que incrível, gente. Fábio, você fez muito plantão? Você ainda faz plantão? Como é que é a sua vida hoje? Não, eu já abandonei os plantões, mas é terrível mesmo Essa fase, essa questão, época né? de Uma loucura. Então, Dá plantão terça-noite, depois quinta-noite, depois fica muita variância, né? Isso é coisa de médico recém-formado, cai nessa vida, né? Mas hoje em dia, valorizando muito esses pilares, eu fui abandonando isso. E é difícil, né? Isso de pôr rotina, a gente fica beliscando. Quem não dorme, come, né? quem não dorme, come. Olha isso, é interessante. Olha lá, olha lá. Então, a gente ingere 500 calorias em média a mais em produtos ultraprocessados, porque são palatáveis, por uma noite mal dormida. Cara, 500 calorias, eu vou ter que fazer um podcast só sobre o sono, especializado só, porque ele regula tudo. Tudo que a gente conversou aqui passa pelo sono. Isso que eu estou É impressionado. o que eu digo para os meus alunos. Primeiro, sono. Sono é fundamental, onde você resgata a sua alegria, a sua energia, né? Você vai se recompor os seus órgãos e tudo mais. Não existe, quer dizer, não existe. Claro que existe, e como existe, né? Mas você tentar regularizar o seu sono, tudo vai funcionar melhor, né? Sistema digestivo, circulatório, né? É muito importante Incrível, você ter um incrível. sono de boa qualidade, né? Sim, com certeza. Gente, vamos para nossa rodada final. Tá muito bom esse papo. Eu fiquei aqui comendo castanha, ouvindo vocês aqui, como se estivesse no cinema na primeira fila. As duas na tela, isso ficou muito bonito isso aqui, ó. Aí eu até fui chamar, eu esqueci a minha câmera aqui, fiquei olhando para vocês, fiquei de costa pro público, olha só, parecia que eu estava no cinema mesmo, né? Mas eu acredito que vocês aí de casa tenham gostado muito também, muito aprendizado. A gente está chegando no finalzinho e eu quero começar com a Rita lá do Rio de Janeiro. Ritinha, dando seu recado, suas considerações finais de participar aqui hoje com a gente do Dia Mundial da Saúde. Quando eu li de manhã, né, o que significava esse dia, ele foi promovido pela OMS em 1950, né? A OMS começa em 48, 2 anos depois eles declaram o dia 7 de abril como o Dia Mundial da Saúde, com o objetivo de promover saúde pelo mundo afora, né? E aí eu falei, poxa, a gente então, começar nesse dia, a gente é um grãozinho de areia nessa praia, tá? A gente vai promover saúde através da informação. E vocês todos trouxeram coisas riquíssimas, quer dizer, desde as 10 da manhã, falando cada um da sua experiência, né, da sua especialidade,
trazendo informações ricas, demais, assim. Eu estou encantado porque ficou muito mais profundo, mais rico do que eu tinha imaginado, tá? E a gente está fechando agora com vocês. Então, Rita Almeida, nossa educadora física do Rio de Janeiro, especializada em coluna e da dança. Agora eu pensei em você como a dança. Não, às vezes a dança entra assim, chego na casa dela também desanimadinha, assim, vamos começar dançando um pouquinho. Aí a gente, agora vamos para a parte do exercício. Bom, tu queria dizer assim, tenha carinho com o seu corpo. O seu corpo é o seu templo, é a sua casa. É ele que vai te levar aos 70, aos 80, aos 90, né? E quanto mais coisas boas você trouxer para sua casa, você não cuida da sua casa externa, cuida da sua casa interna, né? A mudança vem de dentro, do cuidado, do carinho, do amor, né? Pratique exercício, se alimente bem, tenha um bom sono, procure uma boa qualidade de sono, hidratação. A água é vida também, né, doutora? A água é vida. Se hidrate, o que eu falo para meus alunos, se hidrate, se alimente, cuide do seu sono, cuide da sua alimentação e faça exercícios. Lembra, seu templo é a sua casa. Seu corpo é o seu templo, é a sua casa. É isso. Lindo. Muito obrigada, adorei esse dia lindo, com pessoas tão bacanas, com conteúdos tão maravilhosos. Nossa, falar de saúde é assim, tema para vários dias, né? Várias horas. Obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa de vocês, pelo projeto. Obrigada, doutor, obrigada, doutor Fábio também. Muito obrigada, tá? Estou super feliz. Gratidão, gratidão, que linda, Rita. Vamos lá, doutor Fábio Gonzalez, das suas considerações finais, dentro da sua experiência, de tudo que a gente falou aqui, o que você pode dizer para as pessoas, né? Eu achei uma coisa legal, porque você falou geriatra, ele não cuida do idoso, ele cuida de todas as pessoas que querem, né? Que já se preocupam com a longevidade. Então, se eu tenho 25 anos, eu posso já cuidar disso, né? E a gente não pensa nisso, a gente pensa no geriatra, né? Pelo menos eu pensava no geriatra como vai cuidar da minha avó, né? E aí eu queria então que você desse uma mensagem sua aí para a gente finalizar. Legal, então usando o que você falou da Organização Mundial de Saúde e dessa palavra saúde, queria lembrar de onde ela veio. Salud, que é o termo em latim, é o nome de uma deusa, deusa Salud. Em grego, essa deusa chama Higeia, que é o que gera Ígia, a gente chama de Ígia. Então, os médicos juram por Ígia. Fala no julgamento médico, ele fala, eu juro por Apolo, Asclépio, Ígia e Panaceia. Essa Ígia, que é saúde, é a mesma coisa, Ígia e Salud. São deuses. Então, se a gente não faz por nós, olha que simbólico que era antigamente, não é pelo nosso, é por uma coisa superior a você. Então, Ígia vem de higiene, então a gente tem que, no tratamento de Ígia, é limpeza, é a higiene do sono, é tirar o que não precisa, é fazer essa questão, usando o que a Rita falou do templo, é você proteger as portas do templo. Sim, protege as suas portas, a sua boca é uma porta, sua geladeira, então não pode entrar ali o que você não pode comer, seu armário. Olha então só. vamos proteger esse templo, honrando os deuses. Nossa. E então, com essa visão, a gente não faz só por nós, é algo maior, assim, você fazendo por você se torna um exemplo para os seus filhos, algo bem valioso, né? E para ajudar as pessoas a fazer isso, eu criei também, só falar uma propaganda, que eu vou fazer uma leitura comentada de um livro, que chama Outlive, buscando uma vida melhor, Outlive, longevidade com qualidade. Então, como é muito profundo essas questões, falar de Alzheimer, de câncer, de diabetes, de muitas doenças, acaba sendo difícil para um médico, assim, uma consulta abordar tudo isso, porque um idoso tem muitos problemas, né? Então, eu criei esse clube de leitura interativa, em que eu vou abordando os temas um por um e as pessoas vão tirando dúvida de forma dinâmica, né? Então, quem tiver interessado em conhecer, é só acessar meu Instagram. Vai lá, qual que é? @Dr. Fábio Go, Fábio G.O.
Tá. E então... Você vai botar aí embaixo depois, não vai todo... Vou colocar abaixo do vídeo, vou colocar, tá? Rita também, né? Rita Almeida, direto no Instagram, @Rita Almeida. Rita Almeida. Beleza. E agradeço muito o convite, estou à disposição também para fazer novas participações. Com certeza, com certeza. Junto. Você imagina que a gente assumiu o compromisso de ter um podcast por semana. Então, eu vou precisar de vocês, dos colegas de vocês, tá? Quando eu conheci lá no ano passado, né, em Florianópolis, a medicina do estilo de vida, e aí eu vi aquilo, assim, uma energia diferente, né? Uma energia diferente. A real foi essa. Eu olhei para aquilo e falei, poxa, mas eu não sou médico, como eu posso ajudar? Na comunicação, eu vou divulgar. E eu falei isso para vocês, né? Eu vi uma live de uma médica que ela disse que o que mais matava as mulheres no mundo era a falta de informação. Eu falei, então aí eu posso ajudar. Então, esse podcast está sendo criado para isso. Então, eu vou precisar de todos vocês, dos amigos de vocês, dos alunos de vocês, todo mundo que está empenhado nessa linha, para a gente se juntar aqui e produzir essa quantidade, né, de podcasts, tá? Então, já estou contando com vocês. Tá? Com certeza a gente vai voltar muitas vezes aqui, tá? Gratidão, Fábio, gratidão mesmo, tá? Ter vindo aqui. E doutora Nancy, para fechar, então, suas considerações finais. Eu só quero deixar a mensagem de que é possível ser mais saudável. É só querer construir um farol. Eu quero ser mais saudável. Para quê? Por quê? E não ser simplesmente mais saudável por ser mais saudável. Mais um. Não. Eu preciso ter esse tipo de propósito. Eu falo para os pacientes construírem um farol para onde a gente sabe que a gente está caminhando. Então, cada manhã fria que eu estou levantando para dar uma caminhada, porque eu estou enxergando a luz do meu farol. Eu quero essa saúde para chegar lá, né? E sempre começar com aquilo que dá para começar. Tem vários pilares, né? Mas dentro do possível. E sempre em pequeninos passos. Porque a gente acredita que quando a gente empurra uma peça do dominó, todo o restante vem, né? Então, esse é o lema da medicina do estilo de vida. Vamos trabalhar em pequenos passos, a gente vai começando com aquilo que é possível, mas seguindo um farol. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Nancy. Gratidão a todos vocês. Especial vocês aí de casa, que estavam no trabalho, no carro, que ficaram acompanhando a gente. Teve gente que entrou um pouco, saiu, foi fazer outra coisa, voltou, né? Mas prestigiou esse trabalho. Tudo isso foi feito para vocês. A ideia aqui é não falar o Medicase, e sim trazer coisas que a gente possa se conscientizar e mudar nossos hábitos em prol da nossa saúde. A vida é sagrada, né? É uma oportunidade linda. Aliás, hoje, os amigos que eu fiz aqui hoje, sabe, as pessoas que eu conheci, pessoas que incansáveis na arte de estudar mesmo, de pesquisar, de trazer informação e melhorar a vida dos outros, né? Então, a gente usufruir de tudo isso é divino. Eu vou ficar agora com saúde, agora pensando na deusa da saúde, né? E queria agradecer, assim, a todas as tribos, né? O pessoal lá do Ceará, do Rio Grande do Sul, né? De Porto Alegre, o pessoal aqui de São Paulo, meus parentes todos, que a gente passou nos grupos da família, todo mundo lá está, né, prestigiando. E vida longa esse projeto. Agradecer o pessoal da equipe, Danilo, Marcelo, né, todo o Hernani, né, o pessoal que estava aqui me ajudando aqui nos bastidores, a Duda. E a gente está só começando, tá? A partir de hoje, então, compromisso aqui de toda semana a gente trazer alguma coisa para vocês, mais informação, para a gente mudar nossos hábitos e pegar a saúde, né? Ser protagonista da nossa saúde. Os médicos estão aí para quando precisarmos, né? Mas a ideia é que a gente seja os primeiros responsáveis pela nossa saúde. Vida longa a todos nós. Beijo grande no coração, que a força esteja com todos vocês e até o próximo podcast. Arro. Beijo.